Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estamos dando início a mais um Rotaract Entrevista, aqui hoje com a Jussara de Bortoli, psicóloga. Eu sou a Amanda Bekoski, atual, sempre branco do que protocolo, nova protocolo dessa gestão. Eu sou Kathleen, atualmente eu sou secretária da gestão 2020-21 do Rotaract. Jussara de Bortoli, psicóloga. Vamos se apresentar um pouquinho hoje. Fala um pouco sobre você, sobre sua profissão. Tudo bem. Então, boa noite a todo mundo que está nos escutando, está nos assistindo. Então, eu sou psicóloga, me formei em 2012, 2013, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, que fica em Irati, perto aí da cidade de Curitiba. Me formei em psicologia nessa instituição, e logo depois que eu me formei em psicologia, eu comecei o mestrado nessa mesma instituição, um mestrado interdisciplinar em desenvolvimento comunitário, e tive como tema da minha pesquisa durante o mestrado funções executivas e a dependência do tabagista em adultos do município de Irati. Então, eu avaliei as funções executivas dos tabagistas de Irati. E funções executivas compreendem o quê? A memória, a atenção, a flexibilidade, e eu avaliei basicamente a atenção desses tabagistas, para saber se havia algum comprometimento ou não pelo fato deles serem fumantes. Logo depois que eu me formei, que eu fiz esse mestrado, eu comecei a atuar na área clínica. Então, aqui na região, eu atuei, então, como psicóloga em Francisco Beltrão, numa clínica particular, e eu também realizei atendimento psicológico na Unicep, porque na época eles ainda fornecem atendimento psicológico aos acadêmicos. E também ministrei algumas disciplinas, psicologia, dentro de alguns cursos, como educação física, fisioterapia, no direito também. Então, atuei nessas áreas dentro da psicologia. Na sequência, eu acabei ficando doente, né, grande parte já sabe, todo mundo já sabe, né, porque eu tive um câncer, né, eu ainda já tirei, né, já removi o câncer, mas ainda sigo em acompanhamento. Então, nesse período eu tive que me afastar, acabei me afastando dessas atividades relacionadas à psicologia. Mas eu acabei, como eu já estava fazendo na época uma pós-graduação, eu acabei finalizando as duas pós-graduações que eu fazia na época, que uma era em avaliação psicológica, então, que é a utilização dos instrumentos dentro do contexto da psicologia, que são os testes, né, que a gente, enquanto profissional, a gente usa como um complemento para compreender a subjetividade humana. E também fiz uma outra especialização, que é a terapia analítico-comportamental, que é uma abordagem. Porque quando a gente se forma em psicologia, a gente acaba seguindo uma linha, uma determinada linha. Assim como outras profissões, quando a gente se forma, a gente escolhe um caminho por onde seguir. E na psicologia existem várias linhas, várias abordagens, vários segmentos de como se compreender esse ser humano como um todo. E eu escolhi a terapia analítico-comportamental. Então, como eu tenho esse interesse na área clínica, eu fui me especializar para poder complementar essa minha atuação na área clínica. Então, eu fiz essa pós-graduação nessa área. Atualmente, eu estou atuando como psicóloga clínica, eu atendo aqui na cidade, faço atendimento online também. Eu voltei a ministrar algumas disciplinas também, e sou psicóloga de uma PAI aqui da região. Então, atualmente, esse é o meu serviço enquanto psicóloga. Mas eu também tenho um outro serviço, que é aqui na loja, que é a loja da minha mãe, aqui na cidade de São Jorge, que faz parte do meu processo de vida, que eu sempre acompanhei a minha mãe, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu acabo sempre conciliando junto com a psicologia, que são as duas coisas que eu gosto muito de fazer. Um pouquinho breve, assim, sobre mim. Ju, para você, qual é a missão profissional de ser psicóloga? O
psicólogo, ele busca compreender a subjetividade humana, né? O que é essa subjetividade humana? Entender o sujeito no seu singular, né? Quem sou eu, Jussara? Quem é Kathleen? Quem é Amanda, né? Compreender o sujeito. Então, esse é o papel da psicologia, compreender o comportamento do sujeito, as funções mentais do sujeito, no sentido de buscar, então, uma autonomia, um autoconhecimento, uma melhoria da qualidade de vida. Então, o profissional de psicologia, ele vai olhar para o sujeito em questão, olhar para aquilo que o sujeito traz para um atendimento, seja uma problemática de vida, seja uma questão de autoconhecimento, seja uma orientação profissional. O psicólogo, ele tem uma ampla variedade de contextos que ele pode estar vindo atuar nesse sentido de olhar para o indivíduo e promover, então, um autoconhecimento e uma consequente melhoria na qualidade de vida dele. Então, o princípio do psicólogo, né, o trabalho dele é voltado para essa compreensão comportamental, para essa compreensão da subjetividade humana. Ju, o que fez você optar por essa área? Sempre foi teu sonho? Você sempre quis fazer psicologia? Assim, quando eu fiz o vestibular, eu fiquei, assim, não digo que eu fiquei em dúvida, mas eu tinha duas profissões, duas áreas para seguir, que eu fiquei, assim, pensando muito sobre elas, refletindo sobre elas, né, que foi a psicologia e o direito. Então, eu acabei fazendo vestibular por essas duas áreas. Eu passei primeiramente em psicologia, e na época não tinha psicologia tão próxima aqui como hoje tem em Pato Branco, né? Na época só tinha psicologia em Cascavel ou em Irati. Eu acabei passando em Cascavel e depois acabei mudando para Irati. Então, eu ia fazer na Unipar e eu acabei mudando para fazer na Unicentro. E logo depois que eu passei em psicologia, eu passei em direito. E aí eu fiquei numa dúvida bem grande, assim, sobre que área eu deveria seguir, né? E eu acabei optando pela psicologia, e hoje eu me sinto, assim, muito satisfeita pela área que eu escolhi, né? E hoje eu estou dando aula de psicologia no curso do direito, então eu acabei conseguindo conciliar isso de uma forma que eu possa trabalhar e possa olhar para tudo isso. Mas hoje eu me sinto muito satisfeita pela escolha da psicologia. Muito feliz. Ju, assim, em todas as profissões que a gente tem, assim, a gente vê dificuldades, não vê valorização, entre outros fatores. Para a psicologia, o que você acha que falta para que seja mais divulgada, que abranja mais pessoas, que mais pessoas se interessem? E é isso. Isso, assim, a gente ainda tem, muitas pessoas ainda têm essa concepção de que psicólogo é para louco, a gente ainda ouve isso, né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que uma ampliação da psicologia poderia começar nesse sentido, olhando para a psicologia não como uma psicologia só para loucos, mas uma psicologia para todos, né? Quem já fez terapia sabe do que eu estou falando, e quem não fez, procure fazer, que eu tenho certeza que vai gostar. E a gente tem que começar, eu acho que, desmistificando isso, né? Psicologia não é para loucos, psicologia é para todos, né? E quando a gente desmistifica isso, e a pessoa consegue compreender, entender um pouquinho mais do que é o papel da psicologia, ela consegue olhar para o psicólogo, consegue olhar para essa atuação e entender o que é que esse profissional tem a fornecer, tem a possibilitar para o indivíduo, tem a trazer, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue olhar para um profissional e dizer, realmente, ele tem essa função e ele pode me ajudar dessa forma, a gente está ampliando o olhar da psicologia, ampliando o contexto onde que ela pode ser inserida, e aí é uma forma de ela se expandir. Porque aí a gente consegue olhar e fazer com que pessoas consigam perceber o que é que esse profissional pode fazer, onde ele pode atuar, o conhecimento em si, eu acho que da profissão, do que o psicólogo pode trazer. Por exemplo, o psicólogo, ele pode atuar em várias áreas, ele pode atuar na área clínica, ele pode atuar no contexto social, num CRAS, num CREAS, ele pode atuar no contexto educacional dentro das escolas, ele pode estar trabalhando com os alunos com problemas de aprendizagem, com o relacionamento entre os professores, ele pode estar atuando dentro das organizações,
com a questão do adoecimento do trabalho, com as relações entre os trabalhadores, dentro do contexto jurídico, nas penitenciárias. Então, se a gente for pensar, onde houver relações humanas, o psicólogo tem um papel fundamental ali nesse meio, porque ele vai estar atuando diretamente com o sujeito. Na orientação profissional é outro campo. Então, se a gente ficar aqui falando, são vários os campos que a psicologia ela pode estar presente. E isso que a gente está fazendo aqui hoje, mostrando um pouquinho do que é a psicologia, porque é só um pouquinho, porque senão a gente ia ficar muito tempo falando, né? Mas mostrar um pouquinho do que essa psicologia é, o que ela pode fornecer, o que ela pode fazer, né, de que forma ela pode ajudar, eu acho que isso já é uma contribuição no sentido da pessoa poder olhar e entender, é isso que o psicólogo faz? Que bom, eu não sabia, eu não tinha conhecimento de que era realmente isso. É uma forma da gente poder ampliar, levar a comunidade para que ela tenha consciência do que o psicólogo pode estar fazendo. E assim a gente está ampliando esse conhecimento da psicologia. Falando em relação, Ju, qual é a diferença do conselho de um psicólogo com um conselho do melhor amigo? Porque, querendo ou não, sempre que a gente precisa ir buscar um conselho, a gente pede para um amigo, me ajuda nisso, e ele aconselha a gente, só que não é a mesma coisa, né? Isso. É importante, isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar também, né? A gente tem que compreender isso, né? E é uma dúvida bem recorrente. Como função de ajuda, a gente pode ter uma função de ajuda de um amigo. A gente não está dizendo que isso não é uma função de ajuda. O amigo que escuta, que acolhe, que aconselha, tudo bem, é uma função de ajuda. Mas essa não é a ajuda que é a ajuda prestada pelo psicólogo. O psicólogo, ele tem, como eu falei, ele tem uma formação. A psicologia, enquanto ciência, enquanto profissão, ela vem considerada desde 1962. Então, é feito todo um estudo técnico, tem toda uma formação, conhecimento científico rigoroso. Então, é um profissional que estuda para isso. Ele se especializa para atender, tem técnicas e métodos que são específicos desse profissional. Então, quando ele vai olhar para uma pessoa, primeiro que ele vai tentar ocupar o máximo possível uma posição de neutralidade, né? E segundo que ele vai usar todas essas técnicas que ele estudou, que ele aprendeu para poder compreender esse sujeito. Ele vai saber interferir no momento correto, ele vai saber orientar esse sujeito para um acompanhamento, se necessário, para uma intervenção diferenciada, se necessário. Então, é um olhar técnico, um olhar científico, porque a psicologia, ela tem um respaldo científico, ela é considerada uma ciência. Então, quando o psicólogo, ele atende o sujeito, ele tem todo esse respaldo, até porque nós, enquanto profissionais, nós também somos embasados pelo nosso código de ética profissional. Ele orienta quais são os comportamentos, quais são as regras, o que a gente deve fazer, né? Por exemplo, vamos falar aqui da questão do sigilo. Existe um sigilo quando se atende uma pessoa, né? E às vezes com um amigo, geralmente com um amigo isso não vai acontecer, né? Então, tem todo um conhecimento técnico, científico, em que nós, profissionais, tomamos como base para poder fazer esse atendimento. E como eu falei, é sempre um atendimento focal, no momento correto, um olhar diferenciado, né? A gente tem uma técnica de observação, uma técnica de coleta de dados, uma técnica de intervenção. São todas técnicas que são estudadas, né, cientificamente pela psicologia. Ju, o que mais te encanta, mais chama a tua atenção nessa área? Acho que poder olhar para o sujeito e poder compreender a realidade desse sujeito, poder auxiliar ele no sentido de um autoconhecimento, de poder olhar e pensar, fazer com que o sujeito consiga refletir e seguir pelo caminho que ele, a partir de então, de ter uma consciência de qual é o melhor caminho para ele, né? Então, é olhar para isso, para essa problemática de uma maneira diferenciada, para poder seguir um caminho que traga uma melhor qualidade de vida, um melhor autoconhecimento, no sentido de qualidade de vida, eu acredito que mais mesmo, sabe? De poder orientar o sujeito numa melhor qualidade de vida. Eu acho que isso seria fundamental na minha perspectiva. E você acha que tem um momento certo, a pessoa pensa assim, preciso procurar um psicólogo. Mas, tipo, por mim, eu acho que todo mundo precisaria de um acompanhamento, assim, porque a gente precisa. No nosso dia a dia, a gente passa por estresse, a gente precisa, né, ter alguém para conversar.
E quando que você acha que a pessoa deve buscar um acompanhamento e quanto que dura uma sessão? Quanto tempo dura uma sessão? Uhum. Vamos começar pela pergunta da sessão. Então, a sessão, ela dura em torno de 1 hora, né? Isso varia, às vezes, um pouco de profissional para profissional. Alguns profissionais fazem 50 minutos, os profissionais passam, às vezes, um pouco de 1 hora, mas, geralmente, a sessão dura 1 hora. Momento para buscar o atendimento, muitas pessoas buscam o atendimento quando elas sentem que não conseguem mais ter saída para a situação. E isso já chega no momento em que a pessoa já está com um sofrimento acumulado, né? Como você mesmo falou, terapia é muito bom, né? Eu acho que, assim, não deixar chegar num limite em que você perceba que você não consiga mais dar conta, mas como a terapia, a psicoterapia, ela também serve para um autoconhecimento, eu acho que a partir do momento que você não se sente bem com você mesma, é um bom momento, um momento adequado para que você procure uma ajuda, que você não consiga mais lidar com as situações do seu dia a dia, já é um bom momento para que você procure um auxílio de um profissional para poder discutir todas essas questões que acabam acarretando o nosso dia a dia. Se a gente pegar a própria questão da pandemia hoje, né, várias pessoas com crise de pânico, crise de ansiedade, porque, queira ou não, mudou toda a nossa rotina, né, todos os nossos hábitos, muitas pessoas não podem, pessoas de mais idade, né, no caso, não podem mais sair de casa, tem que se isolar, e isso acaba gerando toda uma sensação, né, toda uma ansiedade, e poder falar sobre isso, poder discutir sobre o que você está sentindo, é um momento muito, muito significativo, porque a gente está vivenciando uma realidade totalmente diferente do que a gente vinha vivenciando, né? Então, isso causa muitas questões emocionais, né? Trazem muitas questões emocionais que precisam ser discutidas. O Conselho de Psicologia, ele elaborou, nosso Conselho Federal de Psicologia, elaborou algumas normas de como o psicólogo pode estar atuando, então, nesse momento de pandemia agora. Para você ver, então, tudo se modificou. O conselho de psicologia, o atendimento que era voltado ali presencial, pessoa pertinho da outra, então a gente foi modificado isso para poder auxiliar o sujeito nesse momento que ele mais precisa, né? Pessoas, no sentido de que várias pessoas podem até desenvolver uma crise de pânico apenas assistindo o que está sendo veiculado na mídia, né? Então, isso é uma coisa que os profissionais também podem estar auxiliando. E aí foi utilizado, então, esse meio que a gente está fazendo hoje, né? Que é um meio da internet, meio digital, que, de certa forma, veio nos auxiliar nesse momento para que a gente consiga, então, ajudar os indivíduos, ajudar as pessoas a poder vivenciar esse momento difícil que estamos passando. Que nem eu vi muito a Neia fazendo live falando sobre isso, sobre respiração. Tipo, hoje tem muita informação também, né? Tipo, informação ruim que faz com que a gente se sinta mal, e informação boa que também ajuda, que nem uma live falando sobre isso. Várias pessoas se identificam, escutam das notícias da mídia. Isso gera uma sensação ruim, gera uma ansiedade, você escutar, as pessoas estão morrendo, como é isso, né, como eu vou lidar com essa situação, como eu me protejo, o fato de eu ter que ficar em casa, o fato de eu não ter mais esse contato afetuoso com a pessoa lado a lado, né, então mudou toda uma estrutura, né, de vida que a gente vinha tendo. Então, o meio digital, como eu falei, ele vem auxiliar as lives muito boas, né, no sentido de várias pessoas poderem assistir e utilizarem técnicas para poder passar por esse momento. Eu acho que até mesmo quem, tipo, tinha um preconceito com essa questão de psicologia, eu acho que agora viu que tem mais informação, tipo, disponível, assim, eles estão vendo que é uma coisa necessária, que não é brincadeira, e que a gente falou que não é só para louco, todo mundo precisa. E como eu falei, veio para auxiliar, né, porque tinha as pessoas que não sabiam, então, o que é o psicólogo? O que o psicólogo faz, né? E esse meio digital ajudou muito a desmistificar essa ideia do psicólogo, né? O que ele pode me auxiliar, o que o psicólogo, o que eu posso
por que eu procurar um psicólogo, né? De que forma ele pode me ajudar nesse momento para passar por essa situação. Pensando, Ju, assim, futuramente na pandemia, o que você acha que a psicologia vai agregar, acalentar pós-pandemia? Eu acho que a gente já tem que pensar no agora, não vamos nem jogar muito para frente, né? Mas, assim, no sentido de que o que ela está fazendo agora, né? Que ela vai continuar fazendo depois. Que é esse olhar para o outro, que é esse acolhimento empático que a gente faz na psicologia, no sentido de compreender esse sujeito, entender o que é que ele está passando, como que ele está vivenciando essa situação toda, quais são os meios que ele pode utilizar para poder passar por isso de uma maneira menos sofrida, né, e como isso vai sendo aos poucos, porque como é uma construção, né, nós enquanto sujeitos vamos nos modificando no nosso dia a dia, como isso vai ser daqui a pouco, a gente vai ter que ir compreendendo o sujeito também aos poucos. Então, é o depois, mas também é o agora, né? Então, vamos olhar para esse sujeito agora, ajudá-lo, né, compreendê-lo nesse momento, para que ele consiga, então, ter uma qualidade de vida também depois, né? Depois de toda essa pandemia. Porque, como eu falei, é uma mudança, né? É uma mudança no sentido de tudo isso que a gente está passando da nossa história de vida, né? Eu vi até alguém falando esses dias assim, nossos netos não vão acreditar quando a gente contar que passou por isso, que teve que usar máscara, né? Porque é uma situação bem diferenciada do que a gente vinha vivenciando. Então, esse sujeito que passou por aqui, que modificou a sua história, a sua forma de olhar para a vida, a forma de olhar para a relação com o outro, né? É um sujeito que vai sair desse momento modificado. Então, a gente vai compreender esse sujeito, ele vai ter isso na sua história de vida, e a gente vai poder olhar para esse sujeito também e compreendê-lo, passado por essa situação pandemia. Né? Nós somos uma construção. Então, no sentido de que nós vamos formando a nossa subjetividade, a nossa história de vida, nossas experiências no nosso dia a dia. Então, passando por essa situação, o psicólogo vai olhar para esse sujeito que traz toda essa informação, que traz toda essa subjetividade construída por essa situação. Ju, o nosso companheiro Daniel perguntou no Face agora, quais as principais dificuldades nesta profissão para você? Eu acho que a questão, dessa questão mesmo da caracterização da psicologia enquanto só para alguns, no sentido de que psicólogo realmente é só para louco, ou no sentido de que eu acho que é mais essa concepção mesmo, de que o profissional não atenda a todo mundo, mas que ele atenda somente pessoas que estão com um nível muito grande de sofrimento. E isso a gente tem que compreender e falar mais sobre isso, até é algo que pode ser discutido em mais lives, né, de que o profissional de psicologia, ele não precisa necessariamente atender alguém que já está com um grave sofrimento, que está com muitas dificuldades, mas sim uma pessoa que também esteja com dificuldades no dia a dia, que não consiga lidar com elas, dificuldades que vão aparecendo, que vão permeando o nosso dia a dia. Então, eu acho que começar a pensar mais numa questão de promoção, de prevenção de saúde, e não mais num sentido só de tratamento. Então, eu acho que é uma questão de olhar mais para desse indivíduo numa concepção de prevenção e promoção, para que a gente tenha que ter menos tratamentos e focar mais em prevenções e promoções. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser mais trabalhada e que eu, enquanto psicóloga, vejo que precisa ser mais desenvolvida, mais a promoção e prevenção. Ju, agora vamos falar um pouco sobre o seu outro trabalho também, que você falou ali que ama muito, e que eu também faço parte, que é a loja.
Queria que você falasse um pouco sobre a loja, sobre como começou isso também. A dona Lourdes passou por muita coisa, né, para chegar onde chegou hoje. Ela é uma pessoa muito batalhadora, tem uma admiração enorme por vocês. E fale um pouquinho sobre a loja, sobre esse trabalho paralelo também. Falo sim. Então, a minha mãe começou com a loja, mais ou menos eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, então. E eu era pequenininha, sempre acompanhei a minha mãe, né, na loja, né, desde o comecinho ali, eu era o grude dela. As minhas irmãs que não ouçam isso, senão vão ficar com ciúme. Mas, assim, a minha mãe no começo, ela começou costurando. Então, ela não vendia roupa, ela comprava tecidos para costurar, para fabricar a roupa, né? Às vezes consertos, e mais tarde ela começou realmente a vender a roupa que ela costurava, né? Então, ela acabava guardando dinheiro para poder comprar os tecidos e costurar. Então, como você mesmo falou, foi muito batalhadora. Minha mãe sempre pronta ali para dar conta de tudo, de todo mundo. Formou, junto com meu pai, eu e as minhas irmãs, né? E minha mãe sempre muito à frente, sempre trabalhando e buscando, dando o seu jeitinho, Lourdes, de ser, para poder vencer na vida, assim, eu tenho muito orgulho dela, por ter me auxiliado, por ter feito tudo por mim, e hoje ela está aí, firme e forte, e vendendo e trabalhando, e ela não descansa nunca, porque minha mãe é muito forte, e assim, eu gosto muito da loja, gosto tanto que eu quero conciliar, né, tanto a psicologia com a loja, gosto de estar na loja, e assim, é um crescimento que faz parte da minha história de vida, né, como eu falei, desde pequenininha lá, com a minha mãe começou, então, a costurar para vender, e depois ela foi buscar mercadoria e começou a vender as mercadorias, então, faz parte da minha história de vida, da minha subjetividade, né, e eu me sinto muito feliz por poder falar sobre isso, e sinto orgulho por poder ajudar ela do jeitinho que eu posso, e eu acho que sobre a loja é isso. Se um dia perguntassem para você se você optaria por ficar com a loja ou a psicologia, o que você ia escolher? Ai, difícil essa pergunta. Mas acho que é como eu coloquei mesmo, eu acho que seria um pouquinho de cada, sabe? Eu gosto muito das duas, né? Por isso, e eu ainda me sinto muito feliz, porque é uma coisa que eu consigo conciliar, né? Por exemplo, os atendimentos psicológicos, eu concentro em horários em que eu não estou na loja. Então, é uma profissão que me permite fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu trabalho fora, como eu falei, faço atendimento numa PAI. Então, eu dediquei um dia da semana para fazer esse atendimento, que é numa outra cidade. Então, eu acabo conseguindo conciliar os dois. Então, enquanto isso é possível, e eu acredito que sempre vai ser, eu acabo conciliando e fazendo isso ao mesmo tempo. Assim, nunca parei para pensar, ou é isso, ou é aquilo. Porque, para mim, sempre me permitiu essas duas possibilidades, realmente. Mas, se tivesse que escolher, realmente não tenho uma resposta para você agora. Não saberia te dizer assim, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, porque me sinto bem dividida pelos dois, eu gosto muito igualmente dos dois. Ju, você falou que você atende em municípios vizinhos, você atende aqui também? Aqui em São Jorge? Eu faço atendimento particular aqui, eu subloco uma sala quando o atendimento é presencial, e se não, eu faço atendimento online. E assim, como eu estava falando ali sobre a questão da psicologia, né, e acho que a gente tem que compreender que o psicólogo, ele trabalha com o ser humano. Então, eu estou com contato com esse ser humano na loja também, a todo tempo, né, e a gente, de certa forma, isso vai mais para o olhar da Amanda, daí, né, Amanda, que a gente escuta também, né, não é a escuta do psicólogo, tá, mas a gente acolhe também, a gente escuta, nesse sentido de carinho, de troca de afeto também, né,
porque o olhar do psicólogo, ele vai ser, então, um olhar diferenciado, como eu expliquei para vocês antes, né, que é um olhar mais técnico, mais científico, mas a gente, enquanto pessoa, a gente também faz esse acolhimento, a gente também cuida do outro, né, do jeito em que a gente também gostaria que cuidasse da gente. A gente conhece pessoas diferentes todos os dias, né, e todo mundo vem com a sua história. Querendo ou não, a gente se envolve muito com as pessoas, né, as pessoas conversam com a gente, e vai criando um laço. Uhum. E é como eu falei para vocês, né, no sentido, assim, do atendimento psicológico, como você falou mesmo também, né, Amanda, nessas questões do dia a dia, né, as coisas que a gente passa, todo mundo tem uma história de vida, e a oportunidade de poder olhar para essa história de vida, conversar, falar sobre ela com um profissional de psicologia é uma oportunidade única e incrível, assim, então, quem não conhece como é um profissional, como é um trabalho do profissional de psicologia, pode se informar, pode buscar informações, pode fazer terapia. A terapia é para qualquer pessoa, não tem idade. Todo mundo pode buscar a terapia no momento em que sentir uma necessidade para conhecer, para ver como é. Às vezes tem um pensamento, tem um olhar, uma situação, criando uma situação de que a psicologia é algo monstruoso, ou é algo... Busca explicações, né? Então, eu acho que entrar em contato com um profissional de psicologia para olhar realmente como é o atendimento, né? O que é que eu vou falar durante o atendimento? E, gente, é isso mesmo, a gente vai falar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que às vezes é um problema para a gente, como lidar com essa situação, não consigo lidar com isso me causa sofrimento, me causa angústia, tenho ansiedade, fico nervosa. Então, são várias as questões em que o psicólogo ele pode estar vindo ajudar, né? E eu aconselho, procurem um profissional de psicologia, no sentido de melhoria de qualidade de vida mesmo. Eu fiz um tempo acompanhamento também, e é uma coisa, tipo, a gente acaba se conhecendo também, porque a gente às vezes acha que aquilo não afeta a gente, mas a gente vai vendo, vai conversando, vai se entendendo, e entendendo o problema e vendo que não é só aquilo, que tem coisas também, tipo, que fazem com que aquilo também nos afete, mas não é só aquilo. E eu acho que é muito importante isso, porque a gente sai de alma lavada, a gente sai bem. Então a gente tem uma experiência aqui, alguém já está relatando, né, Amanda? Mas é muito bom, realmente é muito bom mesmo, e como você colocou, e às vezes a gente chega com uma queixa e quando a gente vai perceber não é aquela queixa, ou às vezes a gente acha que é uma única causa, ou que é a única coisa que me afeta, e quando a gente percebe, junto no trabalho ali com o psicólogo, a gente percebe que são outros fatores que estão envolvidos no meu comportamento, então o que eu posso fazer quais são os caminhos que eu posso seguir, né? Porque o psicólogo, ele não vai falar para você o que você realmente tem, o que você necessariamente tem que fazer. Ele vai junto com você, é um trabalho conjunto, né, caminhando junto, olhar para as possíveis alternativas, e o paciente, o cliente é que vai decidir por ele o que é o melhor, né, não o psicólogo que vai ordenar o que o paciente faz, a gente não faz isso. A gente aconselha no sentido de mostrar as possibilidades, mas é o paciente, o cliente, que vai escolher entre essas possíveis possibilidades. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Ju, então acho que seria isso. A gente agradece muito a sua disponibilidade de ter vindo falar com a gente hoje, ter vindo falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente e vai ver que tem meios que a gente pode resolver nessas coisas também, né? Que psicologia é para todo mundo. E eu acho que foi muito importante essa conversa hoje. E a gente só tem a agradecer você. Obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço para poder estar vindo falar um pouquinho aqui da psicologia. Isso que eu coloquei, né, e que a Amanda falou, repetiu agora também, é muito importante, principalmente no momento que a gente está passando, né, em
que várias questões emocionais, elas surgem, né, e a gente tem que olhar um pouquinho para nós e ter esse processo de autoconhecimento, como que eu estou lidando com essas situações do dia a dia, né, como que eu lido com as situações que me incomodam e eu acabo deixando para depois, e isso vai virando um bolo, né, ou como eu estou lidando com essa questão da pandemia, sobre essas notícias que estão sendo vinculadas, sobre os meus hábitos de vida, né, então acho que é um momento oportuno, assim, para a gente poder olhar para nós mesmos e se reconhecer, né, buscar um auxílio para poder conseguir lidar com essa situação que a gente está passando. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, Ju.